Meu trabalho no Macunaíma esse semestre foi falar sobre a formação de ator no Brasil. E eu conversei com Marcelo Marcos Fonseca, que foi um ex-professor meu de teatro. Começou sua carreira a partir de 1980. Teve influências de Plínio Marcos, Fauzi Arap e Celso Luiz Paulini. Ele teve contato com eles. O Marcelo começou a dirigir a partir de 1990. Desde então ele dirige até hoje. Dirige até uma companhia de teatro que ele fundou. O nome é Teatro do Incêndio. Nessa entrevista o Marcelo traz pra gente quais são os elementos necessários na formação de um ator. O que precisa, quais são as dificuldades de trabalhar com teatro no Brasil. Esse é o Marcelo Marcos Fonseca, ator, diretor, escritor e também sambista, certo? Então, a gente vai falar sobre a formação de atores aqui no Brasil, como que está sendo e tudo mais. No seu conceito, o que seria formar um ator? Eu acho que um ator, um artista, um escritor, um pintor, um músico, por mais informação que ele tenha numa escola, por mais orientação que ele tenha de um professor, um artista ele se forma sozinho. É alguém que consegue captar esses ensinamentos e trabalhar na sua própria vida. Hoje em dia eu acho de muito valor que no caso de um ator, a pessoa procura desenvolver o seu potencial corporal. Acho importante que o aspirante a ator procure desenvolver um trabalho corporal muito intenso, cada vez mais se exige a técnica corporal do ator. O ator precisa procurar equipamentos, professores diferentes, cursos diferentes, ele precisa trabalhar a sua voz. Um ator hoje em dia não quer fazer exercício de voz, né? Ele precisa ter o seu horário de manhã, meia hora, uma hora, todos os dias trabalhar o equipamento vocal dele, o que é o ator, né? Sua voz, o seu repertório corporal. Mas além de tudo isso, o ator precisa ler, o ator precisa conhecer dramaturgia, um ator precisa conhecer filosofia, precisa conhecer um pouco de psicologia, e tudo isso, evidente que nenhuma escola de teatro vai conseguir dar para o ator, mas a escola consegue instigar, consegue dar o caminho, e a pessoa, no fundo, tem que ir atrás dessas coisas muito mais tempo do que o tempo que ela fica ali orientada, né? Pela própria curiosidade. Ator é sinônimo de curiosidade, é sinônimo de investigação. E você, como diretor hoje, o que você mais sente falta dos atores? O preparo. O preparo intelectual, a visão de mundo, porque um ator precisa estar ligado ao que está acontecendo, não só no Brasil, na política brasileira, mas na política mundial. Ele precisa entender o que está acontecendo, a transformação climática do mundo que ele vive. Um ator é alguém que vai se expressar, precisa de um repertório de vida para poder falar sobre esse mundo, né? Sobre o lugar o lugar sobre o que ele questiona, o lugar sobre o que para onde ele procura soluções. Ele fala em nome de pessoas, então ele precisa saber aonde, por quê e como ele está vivendo nesse lugar. E você acha que de antigamente para cá tem muito mais informação, é muito mais fácil formar um ator, ou antigamente era muito mais difícil? Como que tá? Eu acho que antigamente era muito mais fácil formar um ator, porque como a gente não tinha o nosso mundo não era tão fast food, né? As coisas não eram tão express, você tem um tempo e forma um ator. Não é isso, o ator ia amadurecendo com o tempo, na prática, em cima no palco, e a troca era muito mais intensa entre os profissionais mais velhos e os aspirantes atores ou os atores mais novos, né? Era muito mais direta. Acho que a profissionalização atrapalha, num certo sentido, esse contato artístico mais sagrado, mais profundo. Em relação às dificuldades, você tem um grupo de teatro, né? O Teatro do Incêndio. É muito difícil? É difícil e acho que necessário. Um grupo que quer andar para frente, que quer evoluir, é necessário que você tenha o seu espaço próprio, que você tenha o tempo de trabalhar com as pessoas. Mas ao mesmo tempo nós vivemos num lugar onde nós temos muitos grupos, onde o dinheiro para a cultura é muito pouco. Agora todo mundo está exigindo 2% do PIB para a cultura, né? Seria uma saída importante, interessante.
mas falta verba, é muito, a demanda é muito grande e a própria cidade de São Paulo, onde esse movimento é maior, não consegue sustentar. Então os grupos vão vivendo também como podem, né? Mas é a profissão de paixão. E o que é mais importante no grupo? Ética, compromisso e ética. E Marcelo, da sua carreira até hoje, foi muita dificuldade enfrentada? Eu penso nisso, deve ter sido, mas eu não lembro. Você vai vivendo o momento, você vai vivendo as necessidades imediatas. Hoje eu preciso sustentar um teatro, um corpo de atores. Então o que foi difícil anteriormente, talvez possa ter sido menos difícil do que agora, mas ao mesmo tempo também, para o que era mais difícil. Né? A dificuldade é relativa, ela é conforme o tamanho do projeto que você se dispõe a fazer. Qual o seu conselho aos jovens atores de hoje? Vou dar um conselho que não é meu, que é do Prêmio Marcos. Jovens, cuidado com o papo dos velhos. Geralmente eles falam coisas que é para destilar em cima de vocês o fracasso na vida deles.